Hello! Vamos falar um pouquinho sobre o material que a gente usa para essas aulas, como base para as aulas. O material é da Universidade de Cambridge. Para quem não conhece muito, a Cambridge fica na Inglaterra, e a Universidade da cidade de Cambridge é uma das melhores universidades do mundo, principalmente quando a gente fala em linguística. Então, estudos de línguas hoje, todo o material mais importante, material de estudo para professores, material de pesquisa, gramática, conversação, dicionários, os melhores dicionários são os da Cambridge. Então, a Cambridge é super renomada, é hoje a melhor do mundo, sem sombra de dúvida, em termos de pesquisa e material de estudo de língua, principalmente inglês como segunda língua. A Cambridge ela traz vários materiais, não só material para, não só esse que a gente está usando, materiais para quem quer, por exemplo, fazer os testes, que inclusive muitos dos testes são aplicados pela Cambridge, testes de proficiência. Então, dentre todos os materiais que a Cambridge produz, nós vamos trabalhar com um deles que é chamado Interchange. O Interchange já está na sua 5ª edição, é um livro que já está no mercado há bastante tempo, mas ele vem se revolucionando e vem a todo ano, já por estar na 5ª edição, essa 5ª edição é uma edição nova, ele é um material muito moderno. Então, procura trabalhar todas as habilidades. É um livro usado no mundo todo. Em qualquer lugar do mundo que você for, você diz assim, olha, eu estudei, usei o material do Interchange. As pessoas vão saber qual é a qualidade e o nível do seu inglês. Então, é um livro, um material que tem um suporte, inclusive internacional. A metodologia é uma metodologia comunicativa, ou seja, a gente vai estudar todas as habilidades, mas o foco principal é a comunicação. Então, por que a gente escolhe o Interchange? Porque o Interchange funciona. Eu já trabalhei com várias metodologias diferentes, e sou uma pessoa que sou muito liberal com metodologias, e eu sempre digo que um bom professor e um bom aluno, um aluno que realmente queira aprender, isso faz com que qualquer metodologia seja eficiente. Mas a metodologia comunicativa que a gente usa no Interchange, ela facilita esse aprendizado. Existem várias pesquisas sobre a eficiência do Interchange, né? Se vocês quiserem procurar um pouquinho mais, infelizmente está tudo em inglês, né? Mas existem várias pesquisas feitas por diferentes professores do mundo todo, né, comprovando a eficiência do material do Interchange. Então, não é uma escolha só minha, é uma escolha de inúmeros professores no mundo todo, porque realmente o Interchange funciona. Hoje a estimativa de mais de 50 milhões de alunos no mundo usando o material do Interchange. Existe um quadro, que a gente fala um quadro comparativo de referência de línguas, que diz assim, qual é o meu nível? O que eu tenho que saber de língua? O meu nível é básico? O meu nível é intermediário? Como é que a gente descobre isso, né? Então, existe um quadro que a gente chama Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas. E esse quadro é um quadro que é usado por todas as pessoas, por todas as escolas, para a gente definir mais ou menos qual é o nível de inglês das pessoas, né? Então, quando a gente diz o primeiro nível, o A1, que é o nível inicial, iniciante, né? O que é você ser básico? O que você sabe saber? Eu sei falar o básico do inglês. O que é saber falar o básico, né? Então, quem sabe esse aluno,
esse falante do básico, ele pode entender e utilizar expressões familiares do dia a dia, bem como frases básicas direcionadas a satisfazer as necessidades concretas. Pode apresentar-se e responder perguntas sobre detalhes de sua vida pessoal, como, por exemplo, onde vive, as pessoas que conhece ou coisas que possui. Pode ainda interagir de maneira simples com nativos, desde que estes falem pausadamente, de maneira clara e que estejam dispostos a ajudar. Então, a gente tem uma ideia um pouco diferente do que é ser básico. Eu sei os números até 10, eu sei falar o meu nome, eu sei isso, eu sei o básico. Não. Saber o básico é você realmente conseguir conversar o básico do inglês, ou seja, viver basicamente, é você pedir informações, é você pedir uma comida, é você saber para que lado você tem que ir, é você saber falar alguma coisa sobre o que aconteceu ontem, é você saber um pouquinho sobre o que vai acontecer amanhã, então, às vezes a gente tem uma noção um pouco distorcida do que é saber o básico. Então, o falante de uma língua básico é um pouquinho mais complexo do que saber algumas palavras na língua que a gente está falando. Esse material que nós vamos trabalhar vamos iniciar exatamente por aqui, pelo básico. E o material do Interchange, ele leva a gente desde aqui, o básico, conversas de dia a dia, até o B2, que é o falante independente. Quem é esse falante independente? Ele é capaz de entender ideias principais de textos complexos, que tratem de temas tanto concretos como abstratos, inclusive textos de caráter técnico, se forem de sua área de especialização. Podem interagir com falantes nativos em um grau suficiente de fluência e naturalidade, de forma que a comunicação ocorra sem esforço por parte de nenhum dos interlocutores. Pode produzir textos claros e detalhados sobre temas diversos, assim como defender um ponto de vista sobre temas gerais, indicando vantagens e desvantagens das várias opções. Então, o material do Interchange é composto de 4 livros, e a gente mais ou menos vai passar, mais ou menos não, nós vamos passar por essas fases do A1 até o B2, que é o falante independente. É a pessoa que realmente consegue conversar e falar em inglês com qualquer pessoa. Mas aí terminou? Não. Aí a gente tem ainda o utilizador competente, o fluente eficaz e o fluente estruturado. Então, o B2 é aquela pessoa que fala inglês muito bem, que viaja, que vai a congresso, que consegue fazer uma apresentação, mas que eventualmente você ainda vai ter algumas dificuldades que serão sanadas com uma leitura que a gente consegue. O B2 ele já é independente, por quê? Porque sozinho, ele não precisa mais de um professor, ele sozinho já consegue resolver as dúvidas que ele tem. E o fluente, o C1 e o C2, é realmente uma pessoa que é capaz de compreender com ampla variedade de textos extensos e com um nível de exigência, assim como reconhecer nestes sentidos e ideias implícitas, né? Então, é já realmente o que a gente chama de uma pessoa que muitas vezes, nem todo brasileiro, eu diria que ele é fluente em português. Uma pessoa para ser fluente em português, um brasileiro para ser fluente em português, ele precisa pegar qualquer texto e ler e entender o que está dizendo no texto, ele precisa escrever sobre qualquer texto, ele precisa se expressar sobre qualquer assunto. E nós sabemos que não é porque nós falamos português e que português seja a nossa língua nativa, todos nós tenhamos esse mesmo grau de eficiência na língua. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós não precisamos chegar nesse nível, mas caso a gente queira chegar nesse nível do inglês, a Cambridge tem material para isso também.
que vai além do material do interchange. Que mais que nós, nesse livro aqui, a gente vai falar também, eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que a gente vai falar em cada unidade. Ó. Na unidade 1, a gente vai começar super do básico, né? Sobre como que a gente cumprimenta, como é o alfabeto, os números de 1 a 10, como a gente fala e-mail, como a gente se apresenta, como é que a gente fala, se você for numa reunião, qual é esse primeiro contato? O que você vai dizer? Como é que você vai se apresentar? Como que você vai se comportar nesse primeiro contato? Depois disso, a gente vai trabalhar um pouquinho com coisas como de você indicar que alguma coisa é sua, de quem é, a localização de alguns objetos. Depois nós vamos continuar falando sobre origem, de onde a gente vem, adjetivos, principalmente para falar sobre algum lugar, eu quero descrever a cidade de onde eu venho, eu quero descrever uma pessoa que eu conheço, e os números aqui já vão, a gente vai subir um pouquinho mais, né? A gente já vai conhecer todos os números, e como que a gente vai falar sobre idade. Na quarta unidade, a gente vai falar sobre roupas, cores, estações do ano, o tempo, o clima. Na unidade 5, nós vamos aprender as horas, atividades que a gente faz durante o nosso dia a dia. Na unidade 6, a gente vai falar sobre transportes, relacionamentos das famílias, os dias da semana, ainda falando sobre as nossas atividades diárias. Na unidade 7, a gente vai falar sobre casa, o que nós temos dentro de casa, apartamentos, e na 8, os trabalhos, né, as profissões e os lugares onde a gente trabalha. Então, a princípio a gente pode pensar assim, mas isso são coisas fáceis da gente saber. Sim, por isso é básico, né? Esse livro realmente ele vai trabalhar o básico, mas o que é importante a gente entender é que, mesmo sendo básico, eu preciso ter uma proficiência nisso. Não adianta eu apenas saber a palavra, se no momento que alguém me pergunta qual é a minha idade, eu não saiba responder. Se alguém me perguntar como é que é a sua casa, eu não me lembre como eu falo. Então, isso é uma coisa muito importante em aprender uma língua. Não basta a gente conhecer as palavras, a gente tem que saber usar. A gente precisa saber ouvir. E ser, o que eu digo assim, é ser fluente no básico. É ser confiante nisso que eu tenho que falar. Se alguém chega para mim e me pergunta what's your name, eu vou responder para ela, não vou ficar pensando. Eu vou poder perguntar, ter aquela conversa básica com alguém, sem ter que ficar pensando o que será que eu digo agora, o que ele me perguntou, como é que eu vou falar. Então, existe uma diferença entre a gente conhecer vocabulário, a gente conhecer o vocabulário do básico, e a gente saber falar, ouvir e entender essas expressões. Então, é isso que o livro propõe, é isso que o curso propõe. Que você chegue ao final do curso realmente sabendo falar e não simplesmente conhecendo as expressões. O que a gente percebe muitas vezes é assim, eu sei os números desde que eu fale eles em sequência. Eu sei o alfabeto desde que eu fale em sequência. Mas se alguém soletra uma palavra para mim, eu não consigo entender o que ele está soletrando, porque eu não consigo entender o alfabeto puladinho. Tem que ser sempre em ordem. Quando alguém fala um número para mim um pouquinho maior, eu já não sei. Eu sei os números de 1 a 10, eu sei os números estiverem em ordem. Mas se eu ouço alguém falando, eu não entendo. Então, é isso tudo que a gente vai trabalhar e é aí que a gente quer chegar. É chegarmos ao final dessa unidade, da unidade 8, e realmente conseguirmos falar sobre essas situações. Então, o livro é bastante denso, realmente, porque a gente vai trabalhar muito mais do que apenas vocabulário. Tá? Então, aqui a gente tem mais ou menos uma ideia da organização do livro. Tá? Então, cada unidade, as unidades são bem extensas, elas são separadas em 2 ciclos.
eu tenho aqui. Cada ciclo, ele trabalha todas as habilidades que a gente precisa. Sempre nós vamos trabalhar, como é uma metodologia comunicativa, nós vamos trabalhar sempre a comunicação primeiro. Vamos trabalhar gramática, sim, mas sempre em contexto. Vamos trabalhar a parte auditiva, vamos trabalhar a conversação, vamos trabalhar vocabulário, vamos trabalhar a cultura, vamos trabalhar o inglês como um todo, para que realmente a gente esteja preparado para qualquer que sejam as eventuais necessidades que a gente vai ter. Se você terminar o curso e precisar fazer um teste de proficiência em inglês, você vai estar preparado. Se você precisar fazer uma apresentação, vai estar preparado. Se precisar ouvir, está preparado. Então, a ideia é realmente masterizar o máximo possível aquilo que a gente está aprendendo. Isso o curso faz muito bem, com exercícios variados que fazem com que não fique uma aula chata, porque nós precisamos repetir. O inglês, a masterização do inglês, ela está baseada na repetição. Mas existem diferentes tipos. A gente pode repetir um mesmo conhecimento sem estar repetindo a mesma palavra o tempo inteiro. E é isso que a gente vai fazer aqui. Toda a unidade a gente vai trabalhar a conversação, vamos trabalhar a cultura, vamos trabalhar a gramática envolvida nessa conversação que a gente viu, vamos rever outros detalhes que estão sempre relacionados a essa conversação que vimos, vamos trabalhar listening. Aqui nós temos mais alguns exercícios de vocabulário e dicas, e aqui começa de novo, ainda na mesma unidade, mas o segundo ciclo, um outro texto, outros pontos gramaticais, mais atividades, mais questão cultural, e aí a gente vai para a segunda unidade. Então, as unidades são bem densas, nós temos uma média de 50, 100, entre 50 e 100, dependendo da unidade, 50 e 100 palavras para a gente trabalhar. Então, é um livro muito interessante, né, e que realmente funciona. As aulas, para cada um desses exercícios, eu vou gravar uma aula para você, com as explicações, com áudio, mais áudio, além daqueles que já tem no livro, para que você consiga fazer isso de uma forma muito tranquila. As aulas você consegue acompanhar sem o material, né? As aulas elas foram gravadas de uma maneira que você consegue fazer a aula sem ter o livro, porém o livro é todo colorido, ele tem uma diagramação muito bonita, é um livro que não é caro. Então, eu sempre aconselho a comprar o livro também para acompanhar. Você vai ter todo o material num lugar só, não fica com folhinha para um lado para o outro, né? Então, tem muitas pessoas que gostam disso, gostam dessa coisa de ter um livro, de ter um material de apoio, de escrever, de rabiscar, de fazer anotação, Então, a gente pode fazer isso no livro. Tem pessoas que não gostam, que não aprendem, que não quero, não gosto de livro. Tudo bem, as aulas estão formuladas de uma maneira que você consegue acompanhar todo o conteúdo sem o material.